3 semanas ali nos Estados Unidos, numa universidade, e tinha alguns jovens que estavam reunidos ali, como um dia comum. Eles faziam o seu devocional na cidade de Asbury, é isso mesmo? Alguém? Asbury, é isso mesmo? Em no estado de Kentucky, é isso mesmo? Isso, pessoal, isso aí mesmo. E é tão interessante, pessoal, porque era um dia comum outro, e algo aconteceu ali naquela universidade. Eles têm o seu devocional, e num salão de reunião ali, ali no ginásio, que cabe mais ou menos 1.500 pessoas, eles estavam reunidos. Tem alguém aqui que não sabe dessa história? Não ouviu falar dessa história? Não tem problema, você não tem que saber de tudo. Tem alguém que não ouviu essa história? Nós vimos aí os vídeos rodando na internet, pessoas compartilhando, mostrando. Tem alguém que não ficou sabendo dessa história, o que aconteceu ali na universidade ou não? E durante mais ou menos 2 semanas, as pessoas saíram do mundo inteiro, algumas pessoas saíram para ver o que estava acontecendo ali naquele lugar, porque algo estava acontecendo ali, aqueles jovens que estavam ali reunidos, e eles estavam dizendo, o avivamento chegou ali naquele lugar, porque tinha várias pessoas ali sedentas pela palavra de Deus. Então eles começaram a buscar, tal, isso se espalhou no mundo inteiro. E esses dias eu estava pensando, e buscando na palavra do Senhor, porque eu não quero apenas contar do avivamento, mas eu quero viver o avivamento, amém, queridos? Mas nós precisamos entender que o avivamento não é provocado por homens, o avivamento ele é feito pelo Senhor, amém? E aí eu fui pesquisar na palavra, eu fui pesquisar o que estava acontecendo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá nessa universidade, mas qualquer dia desse eu posso dar um pulinho lá, mas eu estava muito atarefado, então não tinha como, poder estar ali naquela universidade. Mas deixa eu só falar algo para vocês, algo me chamou a atenção, e eu comecei a buscar algumas coisas e fazer algumas pesquisas. O que estava acontecendo ali naquele lugar? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Parece que só teve uma pessoa corajosa que levantou a mão, falando assim que não sabe o que estava acontecendo ali. Teve um irmão corajoso. Deixa eu só perguntar, tem mais alguém? Pessoal, eu também não sabia, até as pessoas me questionarem. Aí eu fui perguntar, pesquisar. Tem alguém aqui também que não sabe o que estava acontecendo na universidade? Vamos lá. Aí fica mais fácil. Aí isso, tem mais pessoas. Isso, pessoal. Não precisa ficar com vergonha, não. Nós não somos obrigados a saber de tudo. Isso mesmo. Estava lá um dia comum, como qualquer outro. Eles estavam reunidos, e teve um momento devocional ali, que eles fazem oração, e essa oração não terminou. Durou durante mais ou menos 2 semanas, e saiu pessoas do mundo inteiro, caravanas, para ver o que estava acontecendo naquele lugar. Agora o pessoal, nós temos aqui mais ou menos 6 pessoas que dizem que não sabia. Era isso que estava acontecendo, viu, pessoal? Depois vocês podem buscar na internet. Você teve a curiosidade de saber o que estava sendo pregado naquele lugar? Quem sabe? Não? Não, pessoal? Engraçado que eu tive a curiosidade de saber, viu, Samara, o que estava sendo pregado naquele dia. Naquele dia eu quis saber o que estava sendo pregado naquele lugar. Eu falei assim, Deus, o que estava sendo pregado naquele lugar? E eu fui pesquisar o que estava sendo pregado naquele lugar. Você sabe o que estava sendo pregado naquele lugar? Vamos lá, gente, me ajuda, Se todo mundo sabe. Então assim, você estava só interessado ali no barulho, nos gritos, no choro? Mas quais eram as canções que eram cantadas naquele lugar? Quais eram as canções que eram cantadas naquele dia? Alguém teve a curiosidade de saber, ou você está buscando no seu amigo Google agora? Então eu vou te falar o que estava sendo pregado naquele dia. Romanos capítulo 12, versículo 9. Não é a pregação, não é, Giovana?
Não é a pregação de hoje, pode ficar despreocupado, não é a pregação de hoje, tá bom? E a pregação de hoje é outra totalmente diferente, mas eu quero te mostrar algumas coisas aqui. Naquele dia estava sendo pregado sobre isso aqui: o amor não seja hipócrita. Essa era a palavra que estava sendo pregada naquele dia. A palavra que, aquele dia, o ministrante, que estava dando ali a palavra, estava falando sobre o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vamos lá, o 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 11. No zelo não sejais remissos, sejais fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa era a palavra que estava sendo ministrada naquele dia. Aquele dia estava sendo ministrado sobre o amor do Senhor. Então, eu fui pesquisar algumas coisas, queridos, que eu queria saber qual que era a essência daquilo que estava acontecendo naquele dia. Primeira coisa que eu descobri, fazendo uma pesquisa, buscando, a primeira coisa que eu aprendi naquele dia é que eles não mudaram a rotina deles. Aquele dia era um dia comum. Eles não marcaram hora, não mudaram a rotina deles, não foram fazer reuniões especiais, eles não marcaram nada. Era o dia do devocional deles, era o dia da reunião, era o dia do culto, era o dia da célula, era o dia do ponto de pregação. Eles não marcaram nada. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus têm que ser o quê? Espontâneo. Se você for pesquisar, não sou eu, isso aqui é só uma observação que eu estou fazendo agora para nós. Era um dia como qualquer outro, era um dia como esse, queridos, era um dia comum, mas naquele dia que eles estavam ali buscando ao Senhor, adorando o Senhor, e eu fico pensando, sabe o que passa no meu coração? Imagina aquelas pessoas que faltaram naquele dia. Imagina, queridos, aquele dia, talvez as pessoas iam, não, mas hoje é só mais um devocional comum, não, é mais só uma reunião de oração, não, é só mais uma célula, não, é só mais isso, aquilo, mas era um dia comum, não foi um dia que eles marcaram, porque as coisas de Deus é espontânea, amém? As coisas de Deus vai acontecer de uma forma espontânea na sua vida e na minha vida. Então, se vocês prestarem atenção, naquele dia, não havia nenhuma estrela gospel cantando naquele lugar, naquele dia não tinha nenhum pregador famoso naquele lugar, naquele dia era um dia comum, estava ali uma pessoa falando apenas do amor de Deus. Volta lá para mim, fazendo um favor, olha só o que aconteceu naquele dia, volta no versículo 9, fazendo um favor. O amor não seja o quê? Hipócrita. E uma das coisas que mais chama atenção, lá no livro de Coríntios, fala, para mim e para você, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, nada serei. O amor é puro, o amor é benigno, o amor não se exaspera, o amor não ufana, o amor não arde em ciúme. Eu acho tão interessante quando fala sobre o amor, queridos. O amor, quando você age, o amor não é apenas palavra, mas amor é atitude. Eu acho que foi ontem, eu fui levar minha esposa para o trabalho, e a hora que eu estava voltando, eu não sei se vocês conhecem um homem que anda muito na cidade, ele vai vestindo algumas roupas, ele fica cheio de roupa, ele está bem magrinho, tem várias calças tal, e naquele calor, e quando ele chega perto assim, ele já está até com um cheiro bem forte, cheiro assim de fezes, urina tal, e eu sempre vejo ele, sempre quando que dá, a gente dá algum lanche para ele, mas algo me chamou a atenção na sexta-feira, e a hora que eu estava voltando ali, perto da igreja matriz, eu vi um carro parado, e tinha duas senhoras, elas estavam cortando aquelas calças que ele estava vestido,
Aí eu parei um pouquinho mais longe, e elas estavam fazendo curativo nas pernas dele. Sabe o que mais me chamou a atenção? Elas não estavam de luvas, e naquele momento eu fiquei pensando, às vezes, querido, o amor é apenas de palavras, e nós esquecemos da atitude. Quando Jesus, ele fala assim, ó, Senhor, quando fala assim, ó, que nós, tive fome, não me deste de comer, tive frio, e não me deste de vestir, estive preso, e não foi me visitar. É tão interessante, queridos, eu não gosto muito, eu vou ser sincero, vou abrir meu coração. Às vezes, a gente tem que fazer algumas visitas no presídio, eu faço, porque o Senhor falou para mim que eu tenho que fazer, mas eu não gosto. Mas às vezes a gente fala assim, não, mas ele fez isso, ele fez, mas Jesus fala assim, ó, estivesse preso e não fosse me visitar. Ele não pergunta por que a pessoa estava presa. E às vezes a gente fala assim, não, mas isso aí, aquilo, estivesse preso e não fosse me visitar, tivesse frio, tivesse fome, e não me desse de vestir ou de comer. E aí eu fico pensando, né, ontem eu estava vendo aquelas senhoras, parei o carro de longe, e eu vendo elas cortando aquelas roupas, cuidando das pernas dele e tal, eu olhando, e elas conversando com ele, e às vezes a gente passa do lado de alguém, e às vezes as pessoas querem conversar comigo, com você, nós nem paramos para falar algo para elas. E aquele dia, sabe por que eles estavam vivendo um avivamento, queridos? Olha só, coloca para mim de novo. É o Igor que está lá? É o Luiz que está lá? Qual que era a palavra que estava sendo pregada naquele dia do avivamento? O amor. O amor não seja fingido, mas o amor seja o quê? Verdadeiro. Depois eu cheguei em casa, né, depois que eu vi aquela cena, eu falei, nossa, tremendo e tal. E quando eu sentei lá em casa, que eu sentei, pessoal, de repente veio algo dentro de mim que falou assim, por que você não foi ajudar aquela senhora? Você achou lindo, né? Queridos, eu dei um pulo da cadeira, entrei no carro, e já fui voltando. Quando eu cheguei lá, já tinha ido embora. Às vezes nós achamos bonito, mas nós não temos atitude. Nossa, eu vi a cena, achei tão bonito, mas por que eu não fiz? Às vezes nós usamos muito, né? A gente fala assim, olha, tem tanta coisa aqui na igreja para fazer. Às vezes eu escuto muito, procura o pastor Elton. Não procura o pastor Elton, não, procura quem falou. Por que quem falou não está fazendo? Eu já ouvi isso demais, às vezes falo assim, nossa, o pastor Elton faz isso, tal, procura ele. Não, procura eu não, procura quem está pregando, e fala assim, em vez de eu procurar, eu vou procurar você, o que você está fazendo? Estou mentindo, Maico? Procura não. Eu lembro que durante a pandemia eu peguei o Maico, não foi, Maico? E nós fomos levar alguns alimentos, e naquele dia uma moça, ela pediu, ela já estava 2 dias, era 2 dias, sem comida, e ela tinha conseguido um pão que tinha dividido para as filhas, e elas não tinham nada para comer, queridos. Essa é uma realidade que está aqui perto, ó, 300 metros de mim e de você. Às vezes a gente acha que está longe, a gente precisa ir para outro lugar, mas a gente escuta todo dia. E quando aqui fala, né, o amor não seja o que? Hipócrita. O que é o amor hipócrita? Hipocrisia, isso fala de nós dissimularmos, né, sermos um artista. Mas aqui fala, né, o amor não seja o que? Hipócrita. Então fala para mim, então aqui, queridos, o avivamento aconteceu, sabe por quê? Um dia natural, um dia comum. Eles não marcaram o avivamento, porque o avivamento não adianta você marcar, queridos. Não adianta você marcar hora, marcar momento, porque o avivamento vai acontecer quando você menos esperar, no lugar que você menos esperar, Deus vai se manifestar naquele lugar.
Mas por que veio naquele lugar? O amor não seja o quê? Outra coisa que isso aqui é eu, Elton, eu vejo o que aconteceu naquele lugar. Quer ver outra coisa que eu vejo? Segunda coisa que eu vejo, tudo era centrado em quem? Em Cristo. E aí eu fui pesquisar quais eram as canções que eram cantadas naquele lugar. Tudo era voltadas para quem? Para Jesus. Jesus era o centro de tudo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Jesus seja o centro. Jesus seja o centro de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele seja todas as coisas. Que o Cordeiro receba a honra e o benefício do seu penoso trabalho, queridos. Jesus é o centro. Então não adianta, queridos, Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Jesus tem que estar no centro do meu coração e do seu coração. Mais do que nunca nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E outra coisa que eu vejo aqui, né, que eu coloquei, o avivamento, né, e tudo que acontecia naquele lugar era um senso de arrependimento. As pessoas choravam de verdade, as pessoas se arrependiam de verdade, as pessoas choravam de verdade, as pessoas clamavam para que algo acontecesse naquele lugar. E eu fico vendo, queridos, se nós queremos que algo aconteça na cidade de Araguari, nós temos que realmente chorar por essa cidade, chorar por tudo aquilo que tem acontecido aqui nessa cidade. A nossa cidade, ela é taxada de forma pejorativa, e durante muitos anos até nós brincamos com algumas coisas. Eu estava lá na cidade de Sorocaba fazendo um curso, e de repente o pessoal me perguntou assim: você é de qual cidade? Eu falei assim: sou de Araguari. Ah, da cidade. Eu falei assim: opa, cuidado com o que você vai falar. Aí eles olharam, assim, eles começaram a rir, eu falei assim: e eu estou falando sério. Cuidado com o que você vai falar sobre a menina dos olhos do Senhor. Araguari é uma cidade abençoada. Naquela cidade tem pessoas que choram, clamam por aquela cidade. Naquela cidade tem pessoas que pagam preço. Às vezes a gente brinca e fala assim: não, Berlândia, Beraba e a benção. Não, não tem nada de B. Nossa cidade é uma cidade abençoada. Nossa cidade é uma cidade produtiva. Nossa cidade é o lugar onde Deus nos colocou, queridos. Quando você vê na palavra do Senhor que diz Saulo de Tarso, Elto de Araguari, então é porque aquele lugar, quando dava o nome, dava o nome da pessoa e a cidade de onde ele era, porque aquilo era muito importante. Eu sou e eu tenho orgulho de ter nascido nessa cidade. Sabe, Araguari será conhecido como Jeová Chamar, o Senhor está nesse lugar. Aqui os nossos jovens irão viver os melhores dias nessa cidade. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas tremendas nessa cidade, porque a nossa cidade é uma cidade abençoada. E aqui, queridos, eu fico vendo, outra coisa que eu vejo, aqui havia arrependimento, aquele povo chorava, aquele povo clamava. E é tão interessante, queridos, que a hora que você vai pesquisar, havia filas de carro. Eu tenho certeza que não vai demorar muito. Nós vamos passar ali na Avenida Teodolina, e a hora que nós estivermos passando, aqueles jovens que estão ali naquela avenida, irão cair prostrados em terra, levantarão as mãos e irão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, amém? Outra coisa aqui, que eu fico vendo, né? E o que aconteceu? É marcado por um amor profundo, né? O amor do Senhor naquele lugar. E para nós pararmos, só para nós analisarmos algo, havia ali unidade naquele lugar. A unidade é a chave. Então nós precisamos ver que nós precisamos ser uns com os outros. A Bíblia diz para mim e para você: ó, quão bom e agradável
é estarmos juntos. É como óleo precioso que desce, escorre, é como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião, porque ali naquele lugar, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe onde o Senhor ordena a bênção? Aqui nesse lugar. Sabe onde o Senhor ordena a vida? Aqui nesse lugar. Eu fico olhando quando Elias, ele desafia os profetas de Baal. Fala que ele levantou o altar com 12 pedras. As 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Mas quando ele levanta aquelas 12 pedras, diz: aqui é Israel. Já não era mais as 12 tribos, era apenas Israel. Se tornou somente uma coisa. E de repente veio fogo do céu. Porque se tornou, então ele ora e vem fogo do céu. Enquanto era apenas 12 pedras, nada aconteceu. Mas quando colocou as pedras juntas, das 12 tribos, e ele diz: agora é Israel, desceu fogo do céu. Então na unidade, Deus vai derramar fogo do céu. E eu quero te convidar a você fechar seus olhos agora. Feche seus olhos. Sabe, começa a colocar o seu coração agora na presença do Senhor. Sabe, eu tenho certeza que aquilo que Deus quer fazer nesses últimos dias são coisas grandes na nossa vida. Eu sou uma geração, queridos, que eu não quero apenas contar do avivamento, mas eu sou a geração que eu quero viver o avivamento do Senhor. Eu não sei você que está aqui nessa noite, eu quero viver o melhor do Senhor nesses últimos dias. Eu sei que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, o Senhor pode fazer coisas sobrenatural. A palavra diz que em Pentecoste eles estavam todos ali reunidos, e de repente o Senhor veio. Sabe, queridos, não é nada programado, mas aquilo que o Senhor tem para esses últimos dias, a começar da minha vida, a começar da sua casa, da sua família. Nós estamos aqui nesse lugar, mas Deus quer fazer algo lá na sua casa. Deus quer fazer algo na vida da tua esposa, do teu esposo. Deus quer fazer algo na vida dos teus filhos. Deus quer fazer algo na vida dos seus pais. Sabe, quando nós estamos aqui nesse lugar, o Senhor quer fazer algo extraordinário. Quando o amor do Senhor vem sobre nós, quando o amor do Senhor vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Por isso, nessa hora, queridos, eu quero te convidar a orar. Isso, você pode abrir a sua boca e começar a orar. Não é nada programado, é apenas um encontro com o Senhor. Não é nada programado, é apenas clamarmos ao Senhor nessa noite. Não é nada programado, é apenas dizer: Senhor, estamos aqui porque amamos a Tua palavra. Não é nada programado, mas é dizer: Senhor, desejamos pela Tua presença, pela Tua graça. Não é nada programado, mas é dizer: Senhor, ansiamos por mais de Ti, por mais da Tua palavra. Sabe, queridos, quando nós clamamos, Ele responde. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. Ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso, nessa hora, queridos, vamos buscar ao Senhor. Isso, abra a tua boca nessa noite, abra a tua boca nessa noite. Te desejamos, Senhor, te desejamos de todo o nosso coração, debaixo dessa unção que está sobre esse lugar. Te desejamos, Deus, te desejamos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche
esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. E vem fazer o nome imenso. Vem fazer a história nunca viu. Vem cumprir. A terra chama, e mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra Clama. a terra chama, e mais uma vez o céu descer. A terra clama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramado o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramado o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramado o teu Até Espírito. que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor
vez o céu descer. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Até que o Senhor venha. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cantamos santos. Sabe, queridos, você tem liberdade de chegar perto de alguém agora e começar a orar com o seu irmão, com a sua irmã. Você tem essa liberdade agora de chegar perto de alguém. Isso. Ore por alguém. Sabe, ore por alguém, sabe? Seja um tempo de oração, um tempo de buscarmos ao Senhor.
Isso, levante a tua voz, ore. Isso, queridos, ore. Isso, ore, isso. Sabe, se você tiver liberdade de orar com alguém, com uma ou duas pessoas, isso. Ore. Isso, ore. Procure alguém, ore. Isso, procure alguém e ore. Isso. Procure alguém e ore. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Isso, ore. Isso, queridos, ore, abre a tua boca e ore. Seja a glória, seja o domínio. Isso, ore com uma, duas, três pessoas, ore. Isso, ore. Levanta a tua voz.
pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então clame, Então grite, então chame por Ele. Faz chover, e faz chover. Abra as comportas do rios de céu. águas vivas. Faz chover. Rios de águas Abra vivas. as Rios de comportas águas do vivas. céu. Chuva, Portas do céu. Vem sobre a terra seca e molha. Chuva, E se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Ele virá. Sobre as nuvens Ele virá. E se pedimos, o Rei dos Reis virá. Como chuva, Ele virá. Ele virá. Ele virá. Sobre as nuvens Ele vem. Sobre as nuvens Ele vem. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e poderoso, Príncipe da paz. Em breve Ele virá. Ele virá. Dos nossos olhos enxugará as lágrimas. Ele virá. Ele virá num piscar de olhar sobre as nuvens. E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. estão no teu trono. você tem liberdade de se colocar sobre os seus pés agora? Você tem liberdade de levantar tuas mãos aos céus comigo? Você pode levantar tuas mãos aos céus e dizer: e se pedimos, se pedimos. Você pode dizer a Ele nessa noite: Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá.
Jesus, Jesus, Chuva, Jesus. chuva, Vem Jesus, Chuva, chuva, oh vem Jesus, chuva, 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 chuva de avivamento. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. estamos te esperando ansiosamente. vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Oh, então vem, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. vem Jesus, Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama que arde em meu coração. Oh, eu deixarei a luz acesa continuamente dentro de mim. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama. Cante, cante, cante. Essa chama não se apaga e não se